Olá, satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado simultaneamente conosco ao vivaço, agora de meio-dia a 1h, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos e também pela TV Ética e tvexito.com.br. Olha, entre os assuntos que iremos tratar, a elastografia. Sabe o que faz? Rastreia câncer de próstata com eficiência. Olha aí, gente, deixa eu contar para vocês que a elastografia, parece um nome difícil, complicado e novo para muita gente, né? É considerada aí o mais eficiente método diagnóstico para o câncer de próstata, pois associa 3 métodos em um único equipamento. São eles: a ultrassonografia transretal, com sonda de alta resolução, e o estudo com o Power Doppler e o estudo elastográfico da próstata. Neste caso, os homens estão em vantagem sobre as mulheres, viu? Já que os métodos disponíveis para elas não são eficazes ou não tão eficazes. É isso mesmo? Isso mesmo. Porque, na realidade, em medicina, quanto mais métodos diagnósticos nós associamos, melhores são os resultados. Então, imagine você que o homem, em um único procedimento, ele faz um exame pela via transretal, ele analisa toda a morfologia com a ultrassonografia, que se delineia as interfaces dos tecidos com diferentes densidades, mostrando onde tem nódulos, onde tem tumores. Depois, em cima disso, você faz o padrão de vascularização das lesões. Muitas são similares, por exemplo, processos inflamatórios e processos tumorais podem aparecer com o mesmo aspecto na ultrassonografia. Mas quando você faz a vascularização, o tumor é muito vascularizado. Então, aí já tem um princípio de diferenciação muito importante, inclusive para direcionamento da biópsia. E, finalmente, o terceiro método que chegou recentemente é a elastografia, que analisa a consistência do tecido prostático. Aquilo que o médico antes fazia com o toque retal, mas só abrangia a face posterior da próstata, sem pegar as laterais, sem pegar o ápice, sem pegar a base. Ou seja, ele não fazia o exame completo da próstata no toque. Na elastografia, você faz o todo e você vê onde tem a consistência endurecida, que é do tumor, ou amolecida, que é um processo inflamatório, que é a coisa que mais confunde com neoplasia nos métodos de imagem. Então, imagine só, com 3 exames, um tira o falso negativo do outro. Está entendendo? Então, a probabilidade de você detectar um tumor de próstata fazendo os 3 exames concomitantemente é quase 100%. Pergunta se a mulher tem um exame assim, de quase 100%. Por que sempre nós estamos atrás de um novo método diagnóstico de imagem para mama? E, infelizmente, o nosso Ministério da Saúde tem dado uma ênfase absurda na mamografia, que é um exame precário. Tão precário. Olha, eu já fico nervosa, porque o autoexame já caiu por terra. Né? Total. Chegar ao ponto de você detectar nódulo no seu seio, porque a coisa já está um pouquinho avançada. Exatamente. Não é assim? Total. Agora, também a gente sofre por isso? É assim... Tá obsoleto? Não é isso. É que, em primeiro lugar, ela é arriscada, certo? Você pode desencadear um câncer de mama com a mamografia. Como assim? Pela manipulação? Se você tiver a mutação que a Angelita Jolie tem, certo? Que é a mutação do BRCA1 ou BRCA2, eu não sei exatamente qual das duas ela tem, mas se você tiver uma dessas mutações e você fizer uma mamografia, aumenta 4,5 vezes o risco de você desencadear um câncer de mama ainda antes dos 30 anos. Por conta da radiação? Sim, por conta da radiação, nossa, que ela aumenta muito. Se você tiver a mutação da telangiectasia, que é uma mutação que tem apenas 2% das mulheres. No entretanto, por causa do uso da mamografia, que aumentou muito a incidência de 5 vezes nessas mulheres, o risco de desencadear um câncer, hoje elas representam 20% da população que tem câncer de mama. Ou seja, então, justamente este exame maligno é o que o nosso governo está indicando como se fosse a quinta maravilha do século. Um exame perigoso que não detecta
a maioria dos cânceres de mama, certo? Porque 50% das mulheres têm mamas densas. Então, nesses 50%, a mamografia não presta. A mama costuma ser muito densa até em torno dos 50 anos. Então, a partir somente dos 50 anos, quando a mama começa a ser profundamente lipossubstituída, substituída por gordura e mais fácil para a mamografia detectar, é que nós conseguimos detectar o câncer de mama. Agora, veja bem, o câncer que ela detecta, que é o dessa mama hipodensa, é um câncer menos agressivo, porque não tem um tipo de câncer de mama. Tem muitos tipos de câncer de mama. Tá? E o câncer que ela vai conseguir detectar é aquela até que, se você detectasse na palpação, no ultrassom, em qualquer outro método diagnóstico, funcionaria igual. Agora, o câncer que tem que ser detectado antes dos 50 anos, que é o agressivo, que gerou, inclusive, essa mastectomia bilateral da Angelita Jolie, que eu acho que ela fez com razão, claro, porque o risco era muito alto é. mesmo, entendeu? Então, esse câncer ela não detecta. E isso está sendo vendido para a mulher como se fosse muito boa a mamografia. O que fazer? Então? Pois é, nós temos também 3 exames. Aliás, nós temos hoje 5 exames. Nós também temos o 3 em 1 da ultrassonografia. O mesmo que se faz para a próstata, a gente pode fazer para a mama, que é ultrassom, Doppler e elastografia. Porém, para você fazer a detecção desse câncer de mama, com esse método, requeriria bastante tempo e nenhum laboratório que eu conheça, exceto o nosso, faz o protocolo completo. Não faz por quê? Não faz porque é demorado. Demanda. Então, eles pedem produtividade para o médico. Produtividade significa estabelecer um tempo X para cada exame. Agora, é possível, se eu encontro uma lesão com 5, 6 nódulos que eu preciso examinar, e eu tenho que fazer todo o protocolo extenso de mensuração, de vascularização, de consistência, etc., tudo isso tomando um tempo, meu exame de mama pode demorar 2 horas e meia. Entendeu? E o laboratório dá 15 minutos para o médico fazer o exame. É verdade. E daí? É verdade. Não fez nada. É o número. Não fez nada E a pessoa protocolo, sai feliz da vida acreditando que cumpriu. que está protegida. E não está. E, no entretanto, o exame de próstata ele é mais rápido e, obviamente, que exige esse equipamento mais sofisticado, mais caro, uma metodologia que nem todos os médicos dominam ainda, mas, se feito, liquida o assunto de próstata. Agora, nós estamos falando em quê? Na venda de um carro para fazer um exame desse? É muito inacessível para a população geral? Olha, um exame completo de mama com esses 3 métodos sai em torno de 1.900 por aí no meu serviço. Mais ou menos isso também. Em torno de 1.900, R$ 2.000. Os convênios cobrem? Não cobrem porque a elastografia não está. A elastografia não está dentro do que o convênio cobre. Entretanto, existe uma portaria do Ministério da Saúde que, quando um método é solicitado de imagem ou qualquer exame e não constar na tabela da MP, o convênio terá que reembolsá-lo, no máximo retirando 20% de abatimento daquele valor que ele pagou. Agora, veja se você consegue que o convênio reembolse aplicando essa portaria. Ou seja, o governo não fiscaliza e eles dançam à vontade na cabeça do consumidor. Mas por uma ação você consegue, né? Tem que fazer eliminar. ação. Agora, quanto e quanto tempo é necessário fazer um exame como esse, na sua opinião? Uma vez que ele é tão minucioso, né, preconiza-se a mamografia anualmente. Um exame desse você pode fazer a cada 2 anos, 3 anos, não sei, ou não? É o seguinte, a mamografia é recomendada. Eu sigo a metodologia americana, que ela é mais científica do que a brasileira. Está entendendo? Aqui eu não sei de onde eles tiraram, tem muitas sistemáticas que não são de padronização internacional. Mas dentro da metodologia americana, você deve pedir uma mamografia somente após os 50 anos. Tá? E repeti-la a cada 2 anos, porque o risco de radiação está sendo considerado muito sério. Coisa que aqui ainda estão achando que é café com leite.
que não traz efeito nenhum. É porque você não sente que eles acham isso. Mas você lesa o seu patrimônio genético e à medida que vai se acumulando essas mutações, o risco de câncer vai aumentando. Pois bem, quando você tem... É cumulativo? É acumulativo. É acumulativo. Cada mamografia vai juntando seus efeitos sobre Qualquer a outra, tipo de sobre a outra, radiação sobre é a outra. acumulativa. Você absorve e você guarda ela com você. É. Né? E aquilo vai mexendo no teu organismo. Né? Qualquer tipo de radiação. É verdade. Criança, Mais ou menos dizer? 130. O risco aumenta muito. Então, não existe uma resposta única qual é o risco. Porque quanto mais jovem é o tecido, maior a multiplicação celular, o risco da radiação é maior. Quanto mais densa é a mama, o risco é maior. Se ela tiver essa mutação, o risco é maior. Se a mama for espessa, acima de 8 centímetros, a carga de radiação tem que ser muito alta, certo? Tudo isso aumenta. Então, não existe uma dose única para todas as pacientes, está entendendo? Então, é um método que deve ser evitado. E se você for parte da mama de risco, não adianta você fazer a mamografia. Isso tem que ficar muito claro, entendeu? Porque um estudo que foi realizado e que culminou em 2001, o resultado, eles verificaram que mamas de risco, só 38% dos cânceres foram detectados pela mamografia. Uma mixaria. A palpação detectou mais. É uma mixaria. Então, um exame sem risco, que você não faz nada, não tem gasto nenhum, não se submete, né? Consegue detectar mais do que a mamografia. Então, é um absurdo. Mas 38% certo? só? Somente. Que mama de risco. Mama de risco, mama pós-cirúrgica com radioterapia, mamas hiperdensas, entendeu? Justamente as mamas que tinham maior risco de desenvolver câncer não detectou. Então, desde essa época, é que foi o Instituto Nacional do Câncer, nos Estados Unidos, patrocinou uma comparação entre a mamografia, entre a ultrassonografia, para verificar qual método seria superior. E foi, mesmo não tendo Doppler, a ultrassonografia foi superior à mamografia na detecção dos cânceres de mama. Como é que é o nome daquele tubo que a gente entra? É a ressonância magnética. Também tem tanta... A ressonância magnética, como funciona? Em primeiro lugar, ela dá muito falso positivo. Ou seja, ela dá muito diagnóstico de câncer que inexiste. 2, ela tem que usar o gadolínio. É o contraste para fazer a delineação do câncer de mama. Bom, esse gadolínio, ele é extremamente tóxico para alguns pacientes mais do que para outros, formando nodulações que surgem no subcutâneo, como eu já tive vários casos no meu consultório, aqui na nuca, aqui no pescoço, nos braços. Bom, e também visceral. Esses são mais graves, porque podem prejudicar a função dos nossos órgãos. Tá? Então, não é um exame, dá para você repetir isso toda hora, uma vez por ano? Não dá. Então, o que sobrou realmente para a mulher é a ultrassonografia. É o único exame inócuo que tem uma razoável taxa de detecção, mas não chega a ser aquele 100% do método da próstata que eu te coloquei bem no início, que é fantástico, e principalmente porque o exame de mama, para ser realizado completo, é um exame demorado, e o aparelho é caro, e o treinamento do médico é difícil. Por curiosidade, então, junta 3 coisas complexas. O que a senhora faz e qual a velocidade para a senhora? A velocidade? Não, para a senhora. Qual é a sua prevenção? Qual o exame? Faço somente os 3 em 1. A ultrassonografia, Doppler e a elastografia. E a periodicidade? É a única... Então, a periodicidade, que foi a sua pergunta, que eu acabei não respondendo, ela é variável de paciente para paciente. Se for uma paciente de alto risco, que a gente detecta pela densidade do parênquima mamário, pela característica, é praticamente de 6 em 6 meses que você tem que repetir. Se é uma paciente com mama bastante lipossubstituída, que a gente analisa, não tem alterações de risco, vascularização e tudo mais, você pode fazer anualmente. Tem mais gente querendo perguntar aí para a minha querida Lucy Kerr, que é elastografista e também trabalha especialista, né, em ultrassom e comendadora da ultrassonografia brasileira, que está comigo aí, ele, que é cirurgião plástico, o doutor Nelson Letício. Tem curiosidade também aí? Pode falar, doutor Nelson, seja bem-vindo à mesa. Tudo bom, Liliane? Tudo Como é que ótimo. você está? Entrou bem o ano? Graças a Deus, está tudo ótimo. Amém E aí? por isso.
Um beijo, viu? Feliz ano beijo. novo. Bom, vamos lá. Alô? Pode falar, ela está te ouvindo. A Então, Lucicane. Liliane, eu queria saber dela algumas coisas relacionadas à cirurgia plástica, entende? Por exemplo, até que ponto a gente deve pedir a partir de que idade, por exemplo, uma menina de 16 anos que quer fazer uma cirurgia, colocar uma prótese. É rotina nossa pedir pelo menos um ultrassom mamário. A partir de que idade a gente deve começar a pedir mamografia? E de quanto em quanto tempo deve se fazer por rotina um pedido de ultrassom mamário para que a gente controle essa paciente? A partir de que idade deve se associar a mamografia associada ao ultrassom? São essas dúvidas sempre que pairam um pouco assim, que a gente fica meio em dúvida, porque cada um fala uma coisa. Já que eu estou tendo essa liberdade de falar com uma doutora no assunto, interessante. Vamos ouvi-la. Bom, eu sigo a orientação da Sociedade Americana, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e da minha sociedade americana também, a AIUM, que é a American Institute of Ultrasound Medicine. Então, se recomenda que a mamografia não seja realizada acima dos 50 anos. É consensual também nessas duas sociedades, no Instituto e na Sociedade Americana de Ultrassom, que nunca se realize uma mamografia quando tem prótese. Primeiro lugar, porque a quantidade de radiação que essa mama vai receber é muito maior do que aquela que não tem prótese. Segundo lugar, nós temos o risco da ruptura da prótese, que não é desprezível. E, finalmente, eles utilizam-se com uma certa frequência daquela manobra de Eklund, que faz uma luxação da prótese e que pode fazer com que a prótese seja permanentemente luxada, certo? Então, por esses 3 motivos, é considerado consensual que não deve ser realizada mamografia, além do que o seu diagnóstico piora significantemente com a presença da prótese. Então, o método de escolha tem que ser a ultrassonografia, em segunda instância, a ressonância, se houver alguma questão de dúvida nessa metodologia. Mas esquece a mamografia, você não vai receber nada de bom e vai ter muitos problemas. Bom, a segunda, que eu já respondi, que época que deve ser realizada... após 50. Olha, e antes de realizar uma mamoplastia, eu acho sim que você deve fazer uma ultrassonografia de rotina nas pacientes jovens e repetir esse exame no mínimo anualmente. Por quê? Porque o câncer da jovem é o câncer que mata. Então, é esse que nós temos que focar na detecção precoce, e ele cresce muito rapidamente. Então, não adianta você querer fazer um espaçamento muito grande, e se a mama já mostrar sinais de que ela é uma mama ativa biologicamente, que tem muita multiplicação celular, muita vascularização, até de 6 em 6 meses eu posso recomendar. Mas eu analiso caso a caso. Certo. Doutora Lúcia, a partir de que idade a senhora solicita a mamografia? Porque a gente começa a fazer redução mamária e colocar prótese a partir de 16 anos. E há um consenso que a partir de 35, a partir de 40, a partir de 50 se faz mamografia. A mamografia, se não tiver prótese, porque se tiver prótese nunca é indicado, certo? Se não tiver prótese, é a partir dos 50 anos e é bianual. Então entendi, porque então antes de 50 a senhora não... Não, isso inclusive, um assunto da Força Tarefa Americana, que é um grupo multidisciplinar, constituído desde cancerologistas, estatísticos, matemáticos, imaginologistas, geneticistas, analisando todos os estudos que têm referentes aos resultados da mamografia, e eles chegaram à conclusão que antes dos 50 anos ela aumenta muito o índice de falsos positivos e tem também muitos falsos negativos. Então, além de o risco da radiação ser muito maior, e, portanto, eles não recomendam. Só recomendo após os 50 anos. Nossa, doutora Lúcia, muito obrigado. Nós é que agradecemos as suas perguntas, doutor Nelson. Nossa, eu gostei muito, Liliane, da elucidação dela, porque é uma
era uma autoridade no assunto. Então, a gente ouve um mastologista falando uma coisa, um ginecologista falando outra, e ela é especialista no assunto. Eu estava assim, ansioso para saber essas respostas dela. Liliane, muito obrigado. Imagina, a gente que agradece aí a sua participação, sempre tão importante para nós. Um beijo, querido. Um beijo, Liliane. Saúde e paz para todos. Saúde aí. e paz. Do Belém, ou do bairro do Belém, o Alexandre para a Lucy Care. A reposição hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama e de problemas cardíacos? Isso já está bem estabelecido. Em primeiro lugar, problemas cardíacos. Todo hormônio feminino aumenta a probabilidade de coagulação do sangue. Se você tiver uma plaquinha na sua coronária ou então uma plaquinha nas suas artérias cerebrais e tudo, pode propiciar trombose. Então, a hormonioterapia de reposição foi um verdadeiro absurdo em muitos sentidos. Por quê? Porque durante o período reprodutor, onde a mulher é jovem, não tem aterosclerose, não tem nada, ela tem que fazer um monte de testes para saber se ela pode ou não tomar a pílula. Daí ela chega na menopausa, quando ela já está mais idosa, quando ela já tem maior risco de aterosclerose, daí pode tomar reposição, aumentar a coagulação do sangue. Então, primeiro isso, indiscutível, isso já ficou bem claro. Então, todas as pessoas que têm tendência à hipercoagulabilidade do sangue não devem fazer uso da... Mas tem teste para isso? Tem vários exames. E o risco de câncer de mama também ficou bem clássico naquele estudo que foi iniciado em 2001 e precisou ser interrompido. Porque havia um grupo que fazia reposição hormonal e outro grupo que não fazia reposição hormonal. Só que o grupo que fazia reposição hormonal começou a ter tanto mais câncer que o outro, que se tornou antiético prosseguir o estudo até o final, que seria, acho que era 2010, por aí, previsto para terminar. E aí, como é que faz para essa mulher que começa a sofrer as consequências? Então, foi aí que precisou ser interrompido. Bom, existem hormônios tópicos, porque o grande problema da mulher seria mais relacionado à vagina, que perde elasticidade, que dificulta os relacionamentos pele também, sexuais. Né? Ela fica diferente. Mas você tem um outro hormônio que não é o estradiol, que é o estriol, que não tem efeito sobre a mama. Ah, perfeito. Esse pode ser utilizado. Tá? Então, esse, se você usar tópico no rosto, se você usar tópico na vagina, você consegue os efeitos sem correr o risco da hipercoagulabilidade do sangue e do câncer de mama. Então, não é que é desprezível, é a forma de aplicar que é diferente. Mas esses daqui são permitidos até para mulheres que tiveram câncer de mama. Muito bom, viu? Antônia da Moca, Lucy Care, fiz exame digital para detectar o câncer de mama, mas meu médico pediu uma mamografia, é correto? Ou há outras opções? Bom, nós já até comentamos isso previamente. Existem 3 possibilidades de você fazer a investigação do câncer de mama, além do teste palpatório digital que você já fez. Por método de imagem, seria a mamografia, a ultrassonografia, que pode ser associada ao estudo Doppler, e elastografia, que é o exame mais completo, que é 3 em 1, e a ressonância magnética, certo? Que vai exigir o uso de contraste, que é tóxico. Então, o melhor método, se você for com menos de 50 anos, é a ultrassonografia, tá? Mas, se houver alguma dúvida da ultrassonografia, é permitido a ressonância em casos específicos, mas ele não deve ser um exame de rastreamento. Muito bem. Acabou o programa. Eu, lamentavelmente, dou essa notícia, porque eu adoraria ficar muito mais, porque como a gente aprende aqui, né? Muito obrigada a cada um de vocês.